vamos tirar um momento para a gente orar novamente e agradecer a Deus, né, por tudo, né? E nós somos tão gratos a Deus que se nós aqui estamos de pé, são oportunidades que Deus dá a cada um de nós. E não é à toa, não é por acaso que aqui nós estamos. Amém? Querido eterno Pai soberano, Senhor, meu Deus, Pai santo que Tu és, Senhor bendito santo Deus, glória seja dada a Ti, meu Deus, e ser grato, meu Senhor, meu Deus, Pai amado, Deus santo, em nome de Jesus. Obrigado a Ti, Senhor, meu Deus, obrigado, meu Deus. Eu sou grato, meu Senhor, por cada vida que está aqui. Grato, meu Senhor, meu Deus, que o Senhor tem nos sustentado. Bendito Santo Deus, Pai Santo que Tu és. Em nome de Jesus, de novo te agradeço, Pai. Amém. Já gostaria de chamar os varões que vai louvar. Só queria rapidamente ler Salmo do verso 117. Louvai ao Senhor todas as nações, louvai todos os povos, porque a sua benignidade é grande para conosco, e a verdade do Senhor é para sempre. Louvai ao Senhor. Amém? Amém. יברכך אדוני וישמרך, ירא אדוני פניו אליך ויחונך, יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום.
sobre as nossas vidas nesta noite. Aleluia. O Senhor é maravilhoso. Glória a Jesus. Aleluia, aleluia. Aleluia. Louvado seja teu nome, Senhor. Amém, irmãos? Glória a Deus, né? É um momento que a gente tira, né? A gente, nossa mente vem ocupada dia a dia, né? E a gente, né, às vezes, estão em casa, né? Tem a TV, tem celulares, tomando a nossa mente, né? E ocupando, né? E nós deixamos de ler a palavra de Deus, deixamos de buscar a Deus, mas tem que agradecer a Deus por esse momento. Amém? Os irmãos que lá em Romanos, os irmãos que tiver a Bíblia, se abrir, Romanos
15. Não vou ler todo, mas vou ler primeiro até o 7. Amém? E nos diz assim, Paulo, né, na carta de Paulo aos Romanos, né, uma das cartas, né, das igrejas tem essa é Romanos, que nos diz assim: mas nós, que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo o que é bom para edificação. Portanto, também Cristo não agradou a si mesmo, mas, como está escrito, sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam. Porque tudo que dantes fora escrito para o nosso ensino foi escrito para que pela paciência e consolação da Escritura tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordes a uma boca, glorifiqueis a Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. Amém? Não vou ler o texto todo, mas aqui existe uma passagem que Paulo escreve, né? Dá um exemplo, né, de Cristo, porque ele fala suportai-vos, uns aos outros, para que nós também, próximo, esteja acima de nós também, que nós que estamos muitas vezes fortes, muitas vezes fracos, mas nós que estamos fortes, venhamos suportar aos fracos, porque Jesus deu exemplo. Jesus foi exemplo, lá na cruz. Jesus precisava passar por isso? Não, mas Ele fez por mim e pela humanidade, pela vida de cada um de vocês, e Deus suportou, e nós sim também temos que suportar isso. Suportar sim, aos irmãos, a muitos irmãos que muitas vezes têm caminhado, muitas vezes falado, mas nós temos que suportar também eles. Amém? E que isso seja uma palavra, seja sempre no coração de cada um, uma verdadeira, porque nós precisamos sim buscar, mas sim estar sempre também ao lado do próximo, porque estão fracos, porque muitas vezes, irmãos, não só o próximo, mas nós também muitas vezes estamos fracos. Isso também seja o próximo para de nós, em orar pela vida de cada um. Amém? Eu queria orar pela família, levantar um clamor pela nossa família, pela família da humanidade, porque precisamos, sim, irmão, orar por essas famílias, e não só pela minha, mas pela família de cada um dessa humanidade, que cada dia hoje vive uma situação difícil. Vai melhorar? Não. Nós sabemos que a situação não vai melhorar, mas sabemos que em Cristo Jesus Ele dá escape, Ele mostra os caminhos para nós sairmos dessa dificuldade, da situação que o mundo vive hoje. Amém? Querido eterno Pai soberano, Senhor, meu Deus, Pai Santo, Pai bendito, em nome de Jesus, bendito Santo Deus, quero, Senhor, meu Deus, Pai amado, orar esse momento, meu Pai, por cada família, Senhor. Senhor, bendito Santo Deus, por essa família, seja pela minha família, a família desta igreja, em Cristo Jesus. Senhor, bendito Santo Deus, que levantamos esse clamor, meu Deus, que o Senhor nos guarde, meu Deus, nos proteja, nos tire da nossa família de todo mal, meu Pai. Nos livra, meu Senhor, meu Deus, da corrupção do pecado, meu Deus. Livra os nossos filhos, meu Deus, que hoje vivem, meu Deus, nessa internet, meu Deus, nessas redes sociais que muitas vezes, meu Pai, tem, meu Deus, consumido, meu Pai, a mente, meu Deus, dos nossos filhos. Senhor, bendito Santo Deus, Pai Santo, bendito Santo. Livra, meu Senhor, meu Deus, livra, meu Senhor, meu Pai, essa família, meu Deus, desse caminho, meu Deus, desse caminho da maldade do homem, meu Senhor. Bendito Santo Deus, Pai Santo que Tu és. Livra, meu Senhor, meu Deus amado, cada um de nós de todo mal. Senhor, bendito Santo Deus, nos guarda e nos proteja. Bendito Santo Deus, sim, te louvo e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Eu queria abrir uma oportunidade aqui, não vou muito longe levar, mas eu queria começar pelo Beto. Uma oportunidade pelo Beto. Amém, irmãos?
Pai do Senhor, irmãos. Amém. Irmãos, já estavam tremendo aqui cantando, e o irmão vai me chamar e imagina como está a minha situação aqui em cima. Mas amém, né? Agradecer a Deus pela oportunidade. Mais uma semana abençoada. De luta, né? Não é fácil, mas eu creio que as lutas vêm, né? E Ele está com a gente e creio que não vai passar, né? Não vai ter um de nós que vai passar pelas lutas, né? E nós acreditar e crer que isso aí lá na frente você vai olhar para trás e vai falar obrigado, Senhor, pelas lutas, né? Eu vou ler uma passagem aqui. Eu não ia louvar não, cantar um hino, mas vou cantar, vou chamar o Lucas para me dar uma coisa aqui. Eu vou ler uma passagem aqui em Gálatas. Aleluia. Glória a Deus. E fica em Gálatas 6, né? 2 versículos só, tá, irmãos? A passagem diz: ajude um aos outros, né? Meus irmãos, se alguém for apanhado em alguma falta, vocês que são espirituais devem ajudar essas pessoas a se corrigir. Mas façam isso com humildade. Tenha cuidado para que vocês não sejam tentados também. Ajude um aos outros e assim vocês estarão obedecendo a lei de Cristo. Amém? Amém. É um louvor bem conhecido. Que os irmãos ajudem. Tem uma condenação lá. Glória a Deus. Todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor.
oportunidade para o Hermes. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Mas, irmãos, Amém. boa noite a todos. Continuando esses louvores mais antigos. Na sexta-feira eu cantei um louvor aqui, foi uma bênção. Eu queria repetir esse louvor. Eu queria que você fechasse seus olhos e pudesse abrir o seu coração para o Senhor. Glória a Deus. Senhor Jesus, nós estamos obrigado por Senhor
queria dar uma oportunidade, todo mundo ficou curioso, né? Eu queria dar uma oportunidade, mas assim, não sei se para aceitar. O Vanderlei. Você tá aí? Aleluia. Saúde a todos, capaz do Senhor. Amém! Hoje eu vou deixar uma palavra para a informação da igreja. Primeiro Samuel, capítulo 16, versículo 5. Não prolongando muito, né? Falar um pouco de Davi. No momento que Samuel foi na casa de Jessé para consagrar, né, o novo rei de Israel. E no momento ele não sabia. Ele não sabia quem era Davi, também não sabia, né, o propósito de Deus naquele momento, quem que ele escolheu. E aqui fala que no versículo 6, sucedeu que entrando eles, viu Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. 7, Deus fala: mas o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem olha para o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Obrigada, Senhor. Davi, para os olhos humanos, para os olhos físicos, ele não tinha estatura, né? Fisicamente, às vezes não era mais alto, não era mais forte, mas Deus, ele não enxerga aquilo que a gente vê, ele vê além disso. Então, muitas das vezes a gente tem um propósito, mas muitas das vezes a gente se considera incapacitado. Mas Deus, se Ele te deu um propósito, Ele vai te capacitar. Aleluia. É só isso mesmo. Agradeço a oportunidade de Deus abençoe. Amém, irmão. Mas já que eu falei da boa palavra, vamos dar uma oportunidade para mais semente, irmão? Tá bom? Amém. Deus! Salve os irmãos, capaz do Senhor. Amém. Vamos ficar de pé para nós adorar a Deus. Aleluia, glória a Deus. Deus está aqui nessa noite, amém? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, amém? Glória a Deus, amém, irmãos? Vamos adorar a Deus, continuar nessa atmosfera de adoração ao nosso Deus, amém? Glória a Deus. Santo é teu nome, Jesus. Vai adorando ao Senhor aí. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, o Senhor é maravilhoso. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Busquei
o que nós ofertarmos. Eu queria chamar o grupo de varões, vamos. Já sei como ressuscitar a igreja. Aleluia. Aleluia.
Glória a Deus. Amém, irmãos? Vamos fazer novamente a oração. Quem trouxe a oferta, o dízimo? Alguém esqueceu aqui. Amém? É o momento também que a gente tira, né, para agradecer a Deus, né, porque nós somos fruto, né, do resultado do trabalho. Amém? Querido eterno Pai soberano Deus, em nome de Jesus, quero te agradecer, meu santo bendito, pela vida que o Senhor tem nos dado, seja com o trabalho, Deus, cada um de nós, Senhor bendito, santo Deus, Pai amado, seja o fruto, meu Pai, de cada um, Senhor, meu Deus, Pai amado, como somos gratos a Ti, meu Deus, Pai amado, bendito, santo Deus, em nome de Jesus, Senhor, eu te agradeço, Pai, amém. Essa força vem de dentro de você.
irmão aí de Naus conosco, de Naus, né? A gente agradece a Deus pela vida do irmão. Também tem uma presença da sua filhinha, né? E a gente agradece que seja Deus na vida de vocês. Amém? Hoje, agora vamos fazer a palavra. Ele toda noite, o pastor Dorival. Glória a Deus. E o pastor Davi orar por ele. Amém, irmão? E eu já agradeço a oportunidade. Muito bom. Amém, irmão? Agradeço a Deus. Glória a Deus. Pai do Senhor, queridos. Pastor Dorival, por favor. Fique de pé em nome de Jesus. Estenda suas mãos para cá. Peça para que Deus fale contigo nesta noite. Porque com certeza Deus tem uma palavra para o teu coração. Querido Deus e Pai, é no nome de Jesus, Senhor, que nós oramos pela vida do pastor Dorival, que agora será, Pai, o teu mensageiro para transmitir ao nosso coração o teu querer e a tua vontade. Oramos, ó Pai, para que o Senhor use o teu servo de acordo com o teu querer. Que o teu Espírito Santo, Senhor, possa se apoderar da vida dele, capacitando, Senhor, e enchendo de poder e de graça para transmitir aquilo que o Senhor já tem colocado no coração dele para a vida da tua igreja, Pai. Unge cada palavra que sair da tua boca, Pai. Ó Senhor, para que ela prospere naquilo para a qual foi enviado. Esse é o nosso pedido no nome de Jesus. E se você crê, diga amém. Aplauda bem forte o nome de Jesus. Pai do Senhor para todos. Pode sentar, queridos. Queridos irmãos, para mim é um prazer e uma honra poder estar aqui nesta noite junto com a igreja para juntos nos alegrarmos com Jesus por intermédio da sua palavra e pela ação do Espírito Santo, amém? Eu quero aqui atribuir a Deus toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Também quero agradecer aqui o pastor Davi Alencar e também a pastora Denise pela confiança, o qual, irmão, este casal, nós temos muito apreço, carinho, especial, também com toda a sua família, amém? E através do pastor Davi Alencar eu estendo aos demais pastores e pastoras desta casa e todos os obreiros. Amém, queridos? Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos irmãos, esta noite, essa semana, quando eu vi meu nome na escala, eu fui orar a Deus, queridos, orar a Deus e pedi ao Senhor, querido, uma palavra, porque eu não gosto de pregar de mim mesmo, irmãos. Eu acredito o seguinte, que a palavra do Senhor é uma palavra viva, poderosa e eficaz. E a palavra de Deus, irmãos, ela tem que ter uma direção e ela tem que ter um norte. E quando nós subimos na tribuna para testificar ou falar do amor de Deus, nós iremos fazer menção de um único Deus, uma pessoa que é singular, uma pessoa que é sublime, uma pessoa que é santa, uma pessoa que é pura, uma pessoa, irmãos, que é a fonte do amor, que é a fonte da misericórdia, uma pessoa, irmãos, que é a fonte da compaixão, uma pessoa, louvado seja Deus, que nos ama com amor incondicional, independente de causa, razão e circunstância. Deus, Ele nos ama. E quando eu recebo a oportunidade para pregar de Cristo, eu me preocupo, a minha barriga dá aquele friozinho até hoje, amém, querido? Por quê, irmãos? Porque eu entendo que a responsabilidade, ela é real, amém, querido? A responsabilidade, irmãos, ela é notória. E para isso, irmão, nós temos que pedir a direção do Espírito Santo, para que Deus assim, Ele faça o seu querer e a sua vontade em nossa vida, amém, queridos? Aleluia. Porque, irmãos, testificar de Cristo, falar de Cristo, é falar da vida. Testificar e falar de Jesus é falar da eternidade,
é falar, irmão, da vida após a morte. Falar de Cristo é testificar de um ser, de um Deus que em suas mãos Ele tem todo o poder nos céus e na terra. Falar de Cristo é falar de um Deus que Ele criou os céus e terra pelo poder da sua palavra. Falar de Cristo, irmãos, é externar, é externar através de fatos, aleluia. Uma pessoa que veio como carne, aleluia, que se fez carne, andou como um homem, mas em todo tempo Ele procurou fazer a vontade do Pai. Falar de Cristo é falar de vida, é falar de amor, é falar de libertação, é falar de vida eterna. Falar de Cristo é falar de cura. Falar de Cristo é falar de esperança. Falar de Cristo é falar de vida eterna. Louvado seja Deus. Falar de Cristo, irmãos, é externar o amor de Deus para com o homem. Falar de Cristo, aleluia, é externar a magnificência de Deus, a misericórdia, a compaixão, a benevolência daquele que tudo é, que tudo faz, daquele que tudo pode, daquele que tem em suas mãos a chave da morte, do inferno, daquele que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Falar de Jesus é falar de tudo, porque Ele é tudo em todos. Falar de Cristo é falar da essência, do ato da criação. Falar de Jesus é dizer que esse ser, esse Deus tão maravilhoso, tão sublime, tão nobre, aleluia, escolheu e separou para si homem de toda tribo, raça, línguas e nações, que um dia iremos encontrar com Ele face a face. Jesus voltará. Aleluia. Queridos, São João capítulo 8. Oh, louvado seja Deus. São João 8, oito, 31 e 32, apenas esses dois versículos que o Senhor colocou em meu coração por esses dias, amém, querido? Bom, irmãos, nós temos uma máxima que diz o seguinte, que contra fatos não há argumentos, tá, santo? Porque, irmãos, o fato, ele é algo comprovado cientificamente e provado em laboratório, provado em consultório, provado em pesquisa, provado em tese. Contra fatos não há argumento. Diferente de mito. Mito, na realidade, é algo criado, é uma ideia criada pelo homem. Aqui Jesus, na realidade, Ele se apresenta como um fato verdadeiro. Amém, querido? Diz assim, santo de Deus. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O 32 diz assim, quero ler junto com a igreja, no 3, 1, 2, 3, 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém, querido? Santos e santas de Deus, nós sabemos, irmãos, que Jesus, Ele iniciou essa narrativa no capítulo 8, queridos, quebrando tradições, quebrando paradigmas, quebrando situações, quebrando até mesmo elo da lei de Moisés. Jesus, Ele iniciou aqui nesse capítulo 8, absorvendo, dando a absolvição, dando a legalidade, não o ato da mulher adúltera, e sim dando legalidade à vida, externando o que?
externando a possibilidade do perdão e a manifestação do amor entre os homens. Jesus, ele prossegue, querido, ele prossegue mais adiante. Ele se manifesta como: eu sou a luz do mundo, louvado seja Deus, aleluia. Ele se manifesta trazendo verdades ocultas e notórias que o Israel, os judeus, ele não conhecia. E ele se manifesta dizendo: olha, eu testifico de mim mesmo, porque o meu testemunho é verdadeiro. E segundo a lei de Moisés, o testemunho de duas pessoas tem legalidade perante a lei. E o Senhor, ele vai mais adiante. Ele diz: olha, porque se eu testifico de mim mesmo, é porque o meu testemunho, ele é verdadeiro. Por quê? Porque tudo eu vi e aprendi de meu Pai, que é o quê? O próprio Deus. E aqui, irmão, Jesus, aqui no 31 e 32, Jesus, ele vai muito mais além. Para ele sistematizar, para ele fechar o argumento, ele fala: olha, porque, aleluia, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Igreja, nós sabemos, irmãos, que quando nós falamos em liberdade, logo em nossa mente surge a palavra prisão, sim ou não? Se ele fala em liberdade, é porque alguém está na condição de preso, certo, querido? E aqui, irmão, Jesus, ele se apresenta como a verdade, diz o seguinte: olha, e conhecereis a verdade vos libertará. Irmão, Jesus aqui, ele fala de uma prisão chamada inconsciente. O que é essa prisão? A Bíblia fala em Romanos 3:23 que todos os homens pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Nós sabemos que Jesus, ele veio para destronar Satanás, desamarrar e libertar o homem que está preso no pecado. Quando eu falo em pecado, quero um pecado, algo inconsciente, é a prisão inconsciente, aleluia, é aquela prisão que o homem está e acha que não está. Certa feita, no século XIX, Freud, ele levantou uma tese e disse que a prisão inconsciente é um reservatório de pensamento, sentimentos e ideias, onde as pessoas estão presas. Neste reservatório de sentimentos e pensamentos existe a depressão, existe o vício, existe o adultério, existe a fornicação, existe a bebedice, existe todos os pecados capitais que nós conhecemos, estão nesse reservatório chamado inconsciente. É por isso que a Bíblia diz que, louvado seja Deus, que Jesus, ele veio para quê, querido? Para nos apresentar a luz, ou seja, fazer com que a luz viesse à tona, para que o homem fosse liberto dessas algemas. Ou seja, o pecado inconsciente é um pecado que ele não traz reflexão para o homem. É um pecado que não dói. É um pecado que não causa nenhum tipo de culpa. Ou seja, o homem está nele e acha que está tudo normal, mas não está. O homem está preso inconscientemente, preso na verdade, preso numa verdade que não existe. Olha só o que aqui diz Romanos capítulo 12, versículo 2, diz assim: diz assim, irmãos, Paulo fala, diz o seguinte: rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional.
E não vos conformei com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei qual seja a perfeita e agradável vontade de Deus. Eu vos pergunto à igreja: a verdade em Cristo, sim ou não? A sinceridade em Cristo, sim ou não? A amor em Cristo, sim ou não? Então, querido, observe que Paulo aqui, ele nos traz para uma reflexão sobre transformação, mudança de mente, porque a liberdade, ela transforma. A liberdade, ela muda o paradigma. A liberdade, ela muda o patamar do homem. A liberdade muda a forma do homem pensar, agir, se proceder diante de Deus. E Paulo, irmãos, aqui ele nos chama para uma mudança. O que é uma mudança? Uma mudança que os gregos dizem que é uma metanoia, mudança de comportamento. Amém, querido? Vamos lá, irmãos. E o que é liberdade? Liberdade, irmãos, é você ter independência. Liberdade é você agir com autonomia. Liberdade é você agir por si só. Liberdade é você agir de uma forma incondicional para com você. Isso é liberdade. Louvado seja Deus, aleluia. E segundo, irmãos, a filosofia liberdade é a capacidade de agir. Amém, querido? Porém, irmãos, aqui eu quero que você entenda uma coisa: Jesus é o agente da transformação. Ou seja, Jesus é aquele que produz a mudança. Repita comigo: Jesus produz a mudança. Isso aí, Jesus produz a mudança. Glória a Deus. Irmãos, observe que a Bíblia nos relata que havia em Jerusalém um certo homem por nome de Saulo de Tarso. Esse homem, irmãos, segundo alguns escritos, Saulo de Tarso, ele viveu na cidade de Tarso. E segundo a tradição judaica, quando a criança completava 12 anos, deveria ir estudar aos pés de um rabino. Segundo a história, irmãos, o pai e a mãe de Saulo eram fariseu. E diz a história que o apóstolo Paulo, ele foi aquele que não acompanhou Jesus. Ou seja, ele não fez parte do ministério de Cristo quando Jesus andava sobre a terra. A história vai nos revelar que Saulo de Tarso, ele saiu de Tarso, quem sabe lá uma província dominada por Roma. Paulo foi para Jerusalém e estudou na época, estudou aos pés da maior autoridade teológica da época, que foi Gamaliel. Paulo estudou aos pés de Gamaliel. E Paulo, ele era fariseu de nascença. Porém, Paulo, querido, ele cresceu aprendendo todos os padrões ético-morais da lei de Moisés. E diz a palavra, irmãos, que quando o cristianismo naquela época começou a se expandir de uma forma sobrenatural, a Bíblia diz que o cristianismo ocasionou que incômodo para a nação. E a Bíblia diz que o cristianismo houve incômodo, e os judeus, eles começaram a perseguir os cristãos. E só que ao lado dos judeus havia um homem de Tarso, por nome de Saulo, que depois virou Paulo. E diz a palavra, irmãos, que este homem, ele tinha autonomia e autoridade dos fariseus e saduceus, do sinédrio, para pegar os cristãos e matar.
Porém, diz a palavra, quando Saulo de Tarso, ele ia sentido para Damasco, a Bíblia diz que houve um clarão no céu e Jesus aparece para Saulo de Tarso. E a Bíblia diz que a partir daquele momento, Saulo de Tarso, de perseguidor, ele passa a ser o que? Colaborador da obra de Deus. E diz a palavra, irmãos, que Paulo, ele perseguiu os cristãos. Logo então, ele passou a ajudar a igreja. E Jesus, irmãos, quando ele vai, aleluia, ele vai até os 12 discípulos, ele vai escolher os 12 homens que iriam dar continuidade à sua obra na terra, louvado seja Deus. Jesus, ele prometeu à igreja, aleluia, que a igreja não estaria só. Jesus iria para o Pai, mas a igreja iria receber a presença do Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. É o Espírito que liberta o homem do jugo do pecado. Aleluia. E Jesus sabia que a escola, o colégio apostólico iria depender do Espírito. Para quê? Para que houvesse uma mudança, uma transformação na humanidade. Ou seja, precisava do Espírito Santo. Para quê? Jesus, como verdade, ele foi assunto ao céu. Aí lá vamos lá em Atos capítulo 1, Atos 1:8, está escrito o seguinte: e não vos ausentei de Jerusalém, antes que do alto seja revestido de poder. Irmãos, olhe para seu irmão e diga: nós dependemos do Espírito. Fala para ele: nós dependemos do Espírito. Olhe para seu irmão e diga: nós dependemos do Espírito Santo. Amém, querido? E aqui, irmãos, Jesus, querido, ele foi a verdade, o transformador e libertador. Como ele foi assunto ao céu, ele enviou alguém com os mesmos atributos que ele possuía. Para quê? Para dar prosseguimento e continuidade à sua obra. E nós sabemos, irmãos, que a igreja só é o que é porque ela tem o Espírito Santo. Vamos lá. Quando, irmãos, os irmãos receberam a promessa de Cristo, os irmãos absorveram a verdade, guardaram a verdade em seu coração e obedeceram a Cristo, e foram para o cenáculo, para o templo orar, buscar a promessa que de Jesus. Ouviram, porque seria, queridos irmãos, seria algo totalmente desproporcional, algo impossível pregar aquilo que Jesus pregou sem o Espírito Santo. Por quê, queridos irmãos? É o Espírito de Deus, aleluia, o Consolador, que veio dar continuidade à obra. E diz a palavra que quando o povo estava no cenáculo, orando, suplicando, pedindo o Espírito Santo, a Bíblia diz que o Espírito de Deus, ele desceu sobre a igreja. Desceu sobre a igreja para quê? Para que a igreja pudesse ter poder, autoridade, unção, graça, verdade, ousadia, para testificar de tudo aquilo que Jesus deixou. Aleluia. E diz a palavra, irmãos, que eles receberam o Espírito Santo. E a partir do momento que eles receberam o Espírito Santo, deixaram de ser homens comuns. Como assim, irmão Dorival? Antes do Espírito, eram pessoas medrosas, pessoas introvertidas, pessoas que não se manifestavam publicamente, com medo da religião judaica. Mas a Bíblia diz que
quando receberam o Espírito Santo, algo mudou. Irmãos, é impossível você ter o Espírito Santo e você não sentir nada nos cultos. Você ter o Espírito Santo e você não testificar, não sentir algo dentro de você fluindo como a água. É inadmissível você ter o Espírito, você receber o Espírito Santo e você não ter uma alegria no teu coração, porque o Espírito Santo, ele promove vida dentro da nossa vida. E a Bíblia diz que eles saindo, houve murmuração dos judeus, falaram que eles estavam embriagados com vinho. Porém Pedro, tomando a palavra, disse: olha, meus irmãos, estes homens não estão embriagados, mas sim nós recebemos aquilo que de Jesus Cristo, o Messias, o qual vocês mataram, nós cremos, ouvimos e recebemos. E agora eu testifico para vós: aquele que vocês mataram era o Filho de Deus. Ele morreu, mas no terceiro dia ele ressuscitou. E diz a palavra que Pedro, ele pregou que Jesus salva, liberta, transforma, batizou o homem com o Espírito Santo, prepara e leva o homem para o céu. Pregou a palavra de Deus, pregou o Cristo vivo, o Cristo ressurreto, e quase 3.000 almas se converteram a Jesus. Eu não aceito você ser crente de Jesus, ter o Espírito Santo e não adorar. Aleluia. Louvado seja Deus, aleluia. Porque, irmão, o Espírito de Deus, ele é como fogo. O Espírito Santo, ele é como fogo. Aleluia. E a Bíblia diz, irmãos, que aleluia, Pedro, ele pregou. Depois Pedro e João foram à porta do templo, curaram aquele homem enfermo pelo poder e a unção e a autoridade do Espírito Santo. O Espírito Santo, irmãos, ele é um combustível para a igreja. O Espírito Santo, ele é como um fogo que arde em nosso ser. O Espírito Santo, ele é um alimento para a nossa alma. O Espírito Santo, ele é vida para o nosso corpo. Se você tem o Espírito Santo aí, levanta a tua mão e adora o Nazareno. Eita glória, aleluia. E o Espírito de Deus, o Espírito de poder, de cura, de unção e de graça está aqui. Aleluia, aleluia. Irmãos, a Bíblia diz que a igreja crescia e o Espírito, ele agia no sobrenatural. O nome de Cristo era testificado e o Espírito agia no sobrenatural. Segundo a palavra de Deus, na igreja primitiva havia um só pensamento, havia uma só fé, havia, aleluia, um princípio único de comunhão. Aleluia. Ou seja, o que eu ando na igreja primitiva, vou dar um exemplo. O que eu pensava na igreja primitiva, a Cibele pensava. Não era pastor Davi, não era pastor Marco, não era pastor Célia. O que eu falava, a Cibele falava. E o Espírito, ele agia. A Bíblia diz que um casal, Ananias e Safira, quis enganar o discípulo. Eles foram mortos pela unção e o ato do Espírito de Deus. O Senhor o matou. Porém, irmãos, entenda bem uma coisa: nós só podemos testificar daquilo que nós conhecemos, daquilo que nós vivenciamos, daquilo que nós amamos, daquilo que nós testificamos, daquilo que nós compartilhamos, daquilo que nós vivenciamos. Aleluia! Se nós compartilharmos isso, o Espírito de Deus, ele age no sobrenatural. E nessa noite, creia com certeza, Deus está agindo neste lugar,
na tua vida e no teu coração. Aleluia. Louvado seja Deus, aleluia. É o Espírito, irmão, de Cristo que transforma aqui as nossas mentalidades. Ou seja, se eu sou um cara profano, o Espírito ele muda. Se eu sou um cara infiel, o Espírito ele muda. Se eu sou um viciado, o Espírito ele muda. Se eu sou um malfeitor, o Espírito ele muda. Se eu sou um baladeiro, o Espírito ele muda. Se eu sou bebo, o Espírito ele me muda. Queridos irmãos, é bem verdade isso que lá em Atos capítulo 9, que quando aquele homem, por nome de Cornélio, ele e sua família ouviu falar dos feitos da graça de Cristo, ele mandou chamar Pedro para quê? Para ouvir as benevolências, o amor de Jesus. Atos capítulo 9, a Bíblia diz, irmão, que Pedro veio e testificou de Cristo para eles, e eles receberam o Espírito Santo de Deus. Irmãos, eu sou um camarada, desde o dia que eu me converti, eu sou barulhento. Eu sou barulhento. Eu sei que pode ser que alguém não goste, mas Deus me fez assim. Eu vou ficar assim até o arrebatamento. Eu vou gritar. Eu vou dizer que Jesus é bom. E vou dizer em bom som e voz. Aleluia. Porque, querido, aquilo que está aqui dentro de mim diz a palavra: e o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Se tem fogo, aí tem glória. Se tem fogo, tem glória. Adora Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Aleluia. Irmãos, aleluia. Porque, queridos irmãos, Jesus, Ele nos transforma para que nós possamos transformar outras pessoas. Se eu não for transformado, não tem como eu transformar outra pessoa. Não é isso, pastor Davi Alencar? Não tem jeito, queridos. Não tem jeito. Por quê, irmãos? Porque a palavra de Deus fala o seguinte, que de uma mesma fonte não pode sair 2 tipos de água. De uma mesma árvore não pode ter 2 tipos de fruto. Deus, Ele não aceita meio termo. Ou nós somos, ou nós não somos. Deus não é um Deus relativista, querido. Irmão, Deus é um Deus único. Ele nos quer por completo: espírito, alma e corpo. Olhe para você, feche seus olhos e pense quem você é em Cristo hoje. Feche 30 segundos para você refletir. 30 segundos. Quem você é em Cristo? Glória a Deus. Por que, irmãos, eu fiz essa interrogação para os irmãos? Por quê, queridos? Entenda bem uma coisa. Nós servimos a um rei, certo? E esse rei, lá em Marcos 16, Marcos 16:15, esse rei fala o seguinte para nós: olha, eu dou para vós uma ordem, e essa ordem é uma ordem imperial. Ou seja, uma ordem imperial
é uma ordem que não pode ser questionada, é como um decreto. O rei, ele dá um decreto e ele sela com o anel do seu dedo. Esse decreto, ele não pode ser revogado. E esse decreto, essa ordem imperial, ela foi dada há mais de 2.000 anos atrás. E essa ordem imperial, ela prevalece hoje para mim e para você. Porém, essa ordem imperial, ela está sendo hoje negligenciada por mim, quem sabe, e por você. Essa ordem imperial, ela caiu no mar do esquecimento. Por quê? Porque nós vivemos hoje, queridos irmãos, em tempos modernos, onde o mundo é um mundo relativista, e é onde eles acreditam que a Bíblia tem que se enquadrar os padrões e o modelo do mundo. Ou seja, eles acreditam que o mundo deve influenciar a igreja e não a igreja influenciar o mundo. Só que, analisando a palavra, Deus nos vê e pensa e faz diferente. Nós, como cristãos, aleluia, nós devemos sim manifestar o amor para com as pessoas do mundo. Porém, não podemos ser conivente e nem praticante das suas práticas e de seus atos. Nós devemos manter a nossa pureza, a nossa singeleza de coração e a nossa fidelidade a Deus. Porque a igreja, ela é uma nação. A igreja, ela tem a sua constituição. Ela tem regras, leis, normas e decretos. Sim ou não, pastor? Então essas leis devem ser observadas por mim e por você que diz: Jesus, eu te amo. Se você ama Cristo, você não deve deixar-se se influenciar. Por quê, queridos irmãos? Olha só. Porque quem não influencia é influenciado. Eu me lembro que eu trabalhava no Banco Itaú, lá na Paulista. E eu trabalhava com vários moços, várias moças. E esse moço, ele era homossexual. E ele cuidava da vida dele, eu cuidava da minha. E nem aí ele não falava comigo, não falava com ele. Certo dia, esse moço se aproximou. Irmãos, eu comecei a falar com esse moço. E comecei a falar para ele as verdades do cristianismo. Comecei a falar de boa, abraçava ele, tomava café com ele, falando as verdades do cristianismo para ele. E ele falava: ó, eu sou espírita, eu estou no 3º passo para bater cabeça, você pai de santo, papapá, papapá. E eu, toda vez que eu entrava com ele, tomava café com ele, Bíblia nele, Bíblia, ele preguei. Aconteceu, irmãos. Aí depois eu preguei para esse moço. Depois de certo tempo, esse moço passou uma semana fora da empresa. Aí para mim, esse moço tinha desviado, tinha se demitido. Esse moço tinha cabelo grande, usava brinco, enfim. Aí certo dia, eu sentava na última mesa lá no Banco Itaú. Esse moço entra dentro da empresa, todo social, cabelo cortado, outra aparência. Ele passou por mim, eu não conheci. Aí depois, na hora do café, ele falou: e aí, Dorival, tudo bem? Aí eu falei: tudo bem. Ele não está me conhecendo? Eu falei: não, eu sou o fulano de tal. Olha, existe uma igreja em frente da minha casa. De tanto você me importunar, eu fui num culto um dia. E quando eu estava lá neste culto, Deus falou comigo. Eu me converti ao cristianismo. Entendeu, irmãos? Agora, queridos irmãos, é o seguinte: se eu deixasse me influenciar, este moço não teria o nome dele escrito no livro da vida. Por quê? Por minha culpa. Crente fiel, entendeu, querido? Crente fiel, crente que não ouça os princípios do seu Senhor. Irmão,
Se eu creio nesta verdade, eu creio que tenho que pregar esta verdade. Agora, se eu não creio, aí é outra história, pastor Marcos. Se eu não creio, aí é outra história. Mas se eu creio, eu tenho que apresentá-la. Irmãos, e quando esse moço me abraçou e disse: hoje eu estou na igreja, olhei para o céu e disse: a festa nos céus, mas o nome escrito no livro da vida, e o nome de Cristo foi glorificado. Irmãos, eu vou deixar bem claro para vocês nessa noite. Eu creio que a maioria já sabe, irmão. Jesus, Ele não é uma autoajuda. Ele não é uma filosofia de vida. Ele não é um mito. Ele não é um folclore. Entendeu, querido? Jesus, ele não é o que, irmão? Ele não é um drama vivido. Jesus, Ele é Deus. Ele é Deus que veio mudar a minha e a tua história e de todo aquele que nele crê. Ele é essa pessoa que está aqui nesta noite em espírito, sondando os nossos corações. Ele diz: eis que eu estou à porta e bato. Se ouvires a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em tua casa, cearei com ele e ele comigo. Queridos, para encerrar, se você anda em cima do muro, cuidado. Se você conhece a palavra e anda em cima do muro, cuidado, porque com Deus não se brinca. Cuidado. Quem tem ouvido, ouça. E que o Espírito diz à igreja nesta noite: não brinque com Deus. Aleluia. Porque, querido, ao mesmo tempo que Ele te ama, Ele tem poder para te disciplinar. E a sua disciplina pode ser árdua, dolorosa. Louvado seja Deus, aleluia. Para encerrar, irmãos, precisamos do Espírito Santo. Por quê, querido? Além de ele ser um agente da transformação, o Espírito Santo, irmãos, ele nos prepara e nos capacita para dar continuidade e prosseguimento à obra de Deus. Atos capítulo 13, 1 e 2. Irmãos, é o Espírito de Deus, querido, que ele tem a responsabilidade e o comprometimento de dar prosseguimento a esta obra. Porém, o Senhor Jesus, Ele irá precisar de vasos, irá precisar de vidas, para que essas vidas levem a sua palavra, levem o seu ensinamento, levem a sua doutrina. Aleluia. Aquelas pessoas que não conhecem. Irmãos, se a gente olhar ao lado da nossa casa, o vizinho da esquerda e da direita, lá existe alguém precisando de Jesus. Amém, querido? Então, meus irmãos, eu peço para você o seguinte: que você procure mais depender do Espírito. Sem o Espírito não há vida. Pensa, irmãos, pensa assim, pensa um rio sem oxigênio. Um rio sem oxigênio, um rio poluído, é um rio sem vida, um rio sem vida. Bem assim é o crente que não tem o Espírito Santo. Amém? Irmão, vamos ficar de pé em nome de Jesus, todos de pé. Irmãos, antes de eu orar nesta noite,
Eu queria saber se tem alguém que quer aceitar Cristo como Salvador. Alguém que quer se reconciliar com Deus nesta hora, em nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Alguém que o Senhor falou com você e você hoje quer entregar a tua vida por inteiro a Jesus. Tem alguém nessa noite, queridos? Alguém que se tem com o coração ardente. Alguém que quer se reconciliar com Jesus. Alguém que quer se entregar a sua vida a Deus nessa noite. Glória a Deus. E você que o Espírito falou contigo e você quer receber uma oração, vem aqui à frente. Você que não sente mais a graça, a presença do Espírito Santo no teu ser, vem aqui à frente. Nós vamos orar por você em nome de Jesus. Vem aqui à frente. Pode vir. Nós vamos orar pela sua vida em nome do Senhor Jesus. Tem alguém nessa noite que quer receber uma oração especial, onde você até mesmo está sendo pouca força de orar a Deus e buscar a presença do Espírito do Senhor através da palavra? Tem alguém nessa noite que quer receber uma oração especial? Vem aqui à frente e vamos orar por você. Pode vir, irmãos. Mais alguém? Irmãos, eu queria também nesta noite orar por duas pessoas aqui. Eu queria orar pela Fran e pela sua amiga aí atrás. Vocês duas podem vir aqui à frente. Vem aqui, Emily. Vou orar por você em nome de Jesus. Pastor, vamos pôr as mãos em nome de Jesus. Pode vir aqui à frente de Jesus. Pode seja Deus. Irmãos, onde o Espírito Santo está, querido, a vida em nome de Jesus. Amém, irmão? Deus sabe o porquê dessa jovem estar aqui na frente em nome de Jesus nesta noite. Eu creio, irmãos, que o Senhor Jesus, louvado seja Deus, Ele vai dar uma grande vitória e vai cortar laço em nome de Jesus, amém? Oremos ao Senhor. Senhor, meu Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, nesta noite, ó Deus Todo-Poderoso, toma em tuas mãos, Senhor, essas vidas, ó Pai, que está aqui, ó Pai, na tua presença, meu Senhor, agora em nome de Jesus Cristo. Ó Deus, toma em tuas mãos, Senhor. Repreenda, ó Pai, todo laço do adversário, ó Deus. Repreendendo, ó Deus, todo mal em nome de Jesus Cristo. Ó Deus, toma em tuas mãos, Senhor. Ó Deus, repreenda, Pai, todo espírito, ó Pai, da depressão, Senhor. Todo espírito, ó Pai, da angústia, Senhor. Todo espírito, ó Pai, do dano, ó Pai, que essa vida, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Nós repreendemos em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Ó Deus, toma em tuas mãos, Senhor. Abençoa, Deus de Israel, e dá vitória, Pai. Oh, aleluia, louvado seja Deus. Pai, em nome de Jesus Cristo, repreenda todo o mal, Senhor. Ó Pai, dá vitória a essas jovens, ó Deus, dá força para orar, para buscar a tua palavra, Pai. Oh, louvado seja Deus para sempre. Abençoa, meu Deus, toma em tuas mãos, em nome de Jesus. Oh Deus. Glória a Deus. Amém. Louvado seja Deus. Muito obrigado por me sentar. Meus irmãos, se apresentamos ao nome de Jesus. Deus abençoe a igreja. Obrigado. Louvado seja Deus. Pastor da Glória. Glória a Jesus. Quero convidar aqui o Ministério de Homens. Vem cá para nós fecharmos o culto, louvando a Deus com mais um hino. Amém? Nós vamos louvar a Deus com Galileu. Agradecemos a presença de todos que estiveram conosco. Guarde essa palavra no teu coração. Sem o Espírito Santo, irmãos, não tem vida. A Bíblia diz lá em Romanos 8 que aquele que não tem o Espírito não é dele. Nós precisamos estar na total dependência do Senhor. Amém? Glória a Deus.
Coloque de pé, vamos juntos terminar esse culto. Louvando o nome do Senhor, amém?
estiver lá na casa da irmã Terezinha, mas a partir de quarta-feira o endereço é lá no Conjunto das Américas. Amém? Passamos o endereço amanhã no grupo. Amém? Faça assim com suas mãos. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, que a maravilhosa graça de Jesus Cristo, seu Filho, e que as doces consolações do querido Espírito Santo seja com você, com sua casa e com sua família, desde agora e para sempre. E quem quer diga Já encostamos em vocês, tá?